Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça chamado dos senhores vereadores. Presente. Vereador Antônio Severino. Vereador Benito Laporte, presente. Vereador Carlos Marques. Presente. Vereador Divino Pereira. Vereador Gildo Dutra. Vereador João Paulo. Vereador Zé Boaventura. José Ricardo Sírio. Presente. Pedro Américo. Sandro José. Tassiano Franco. Washington Bandeira. Acosta. Havendo número regimental, declaro aberta a 31ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 29ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselho Lafaiete e, sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaientense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 29ª Legislatura da Câmara Municipal de Conselho Lafaiete, realizado no dia 31 de maio de 2016, nessa cidade de Conselho Lafaiete, no estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob o presidente vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro, às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores, foi declarada aberta a sessão expediente, convite da AMAR, Associação dos Moradores e Amigos da região da Escola Politécnica Ramos, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura Municipal, doação do livro Compartilhamento O Saber, no Ponto de Cultura AMAR, correspondência do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos da Secretaria Estadual de Saúde, celebrando convênio com o Hospital São Vicente, ofício do Ministério Público em resposta ao requerimento 087/2016, ofício do Executivo em resposta aos requerimentos 79, 97, 102, 103, 111, 113, 119, 120, 121, 131, 133/16, ofício do Executivo encaminhando as leis 5779, 5784, 5787, 5788 e o Decreto Municipal 414/16, correspondência do vereador José Ricardo Sírio, informando que o mesmo se trata de líder do PMM nessa casa, indicações 18193/16, requerimento 141, votos pesados pelo falecimento de Silas Lima e de Ceia Amaral Ferreira Gomes, deram entrada em pauta o projeto de lei complementar 07/2016, autoriza o município de Conselho Lafaiete a permutar imóvel que especifica o espólio de Marlene Franco Gomes e da outras providências, e os projetos de decreto legislativo 017, outorga título de honra aumento na área social o senhor Vanderlei Antônio de Faria, 018, outorga título de cidadania honorária Conselho Lafaiete o senhor Flávio de Souza Zilli, ambos de autoria do vereador Tassiano Del Franco. Foi nomeada a comissão especial para emitir parecer aos projetos de decreto legislativo 017 e 018/16, compostos pelos vereadores Dino Pereira, João Paulo, José Boaventura Celestino, José Ricardo, Pedro Américo. Leitura do parecer das seguintes comissões: Legislação e Justiça, o projeto de lei 022/16, Serviço Público, Administração Municipal, Urbano e Rural, os projetos de lei 036/16, 037, 082, 083, 097 e aos projetos de decreto legislativo 032 e 033. Comunicado 036, a Comissão de Economia, Finanças e Tributação, informando os projetos 082, 083, 097 e os projetos de decreto legislativo 032 e 033 já se encontram à disposição de parecer que o prazo regimental é 15 dias. Palavra franca dela fizeram uso os vereadores Benito Laporte, Gildo Dutra, Zé Ricardo, Antônio Severino, Sandro José, Washington Fernando Bandeira, João Paulo. Ordem do dia. Aprovadas as moções 011, 025/2016, aprovado o requerimento 114, 137, 138, aprovado em primeira discussão e votação os projetos de lei 098/2015, juntamente com a emenda número 1, aprovada em primeira discussão e votação o projeto 08/16, aprovado primeira e única discussão e votação o projeto 012/16, juntamente com a emenda número 1, aprovada em primeira discussão e votação o projeto 016, nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando seus vereadores para o próximo dia 2 de junho, às 19h30.
Para contrário, foi lavada a presente ata, após lista aprovada e assinada pela mesa diretora e pelos vereadores. Em discussão a ata. Não havendo o que discutir, aprovada a ata. Segue-se as assinaturas. Não, o meu falta um também. A menina da copeira que me xingou ali. Primeiro expediente. Passaremos ao expediente. Convite da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional no Congresso Nacional para o seminário O Papel dos Municípios e do Legislativo Local na Política de Segurança Alimentar e Nutricional, no próximo dia 16 de junho em Brasília. Convite na Secretaria. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Fabiano Luiz Rodrigues Ebral, servidor público do município de Conselho Lafayette, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência, com amparo na Lei 5.020, de 11 de julho de 2008, informar para caso de prática de nepotismo do chefe do Executivo Municipal e do presidente da Ecotres, doutor Ivar, que nomeou sua esposa sobrinha Franciele Neves de Almeida Neto, mediante a contratação temporária para o cargo de assistente administrativo e tratamento de resíduos, assistente administrativo e nomeação da Comissão de Licitação no Consórcio Público Municipal de Tratamento de Resíduos Sólidos, Ecotres, no âmbito da Administração Pública Municipal indireta. Situação que ofende os princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, conforme motivos de fato e de direito abaixo. No ano 2005, o consórcio Ecotres foi devidamente constituído pelas leis municipais, a saber, Congonhas, Lei 2524, de 7 de julho de 2005. Da Conselho Lafayette, Lei 4783, de 1º de dezembro de 2005. Ouro Branco, Lei Municipal 1508, de 2 de julho de 2005. Neste mesmo ano, ficou aprovado, através da Assembleia Geral do Conselho Gestor, o Estatuto Social da Ecotres, na data de 22 de abril de 2008. Ocorreu a primeira alteração estatutária do consórcio. Em 27 de maio de 2008, foi aprovado em Assembleia Geral o Conselho Gestor, o contrato de consórcio público Ecotres, protocolo de intenções, atendendo os pressupostos da Lei Federal 11.107, de 2005, e o Decreto 6.017, de 2017. O nepotismo ocorre quando o agente público usa a sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes. O nepotismo é vedado, primeiramente, pela própria Constituição Federal, pois contraria os princípios de impessoalidade, moralidade e igualdade. Em anexo, cópia dos extratos de contratação do aditivo para cargo de administrativo de caráter temporário por parte da senhora Francinei Neves de Almeida Neto, que é apontada como sobrinha do doutor prefeito Ivar. A Lei 5020, de 2008, excepciona a possibilidade de contratação temporária de caráter emergencial para fins de não incidir o nepotismo, quando realizada mediante a processo seletivo regular. Entretanto, aqui se questiona a manobra da engenharia jurídica, técnica de querer fazer parecer que a necessidade de um cargo administrativo e temporário para o consórcio, que já existe há 12 anos, quando na realidade ele é permanente.
O combate aqui, o nepotismo qualificado e elaborado mediante a bula do concurso público, onde se falseia uma especialidade do artigo 2º da Lei 5.020, de 2008, para fazer parecer que a contratação é temporária e legítima. Ora, a necessidade é claramente permanente. A Ecotrans deveria ter cargos ou empregos públicos e ter processado o recrutamento de seu pessoal através de concurso público, via normal de acesso, descartando-se a contratação para admissão de servidores temporários para o exercício de funções permanentes. As publicações extraídas no site da Ecotrans demonstram que a suposta sobrinha de Ivar foi contratada para esse cargo no caráter permanente de assistente administrativo e nomeada para a comissão de licitação do consórcio público, que tem natureza de autarquia, como órgão da administração indireta do município. O referido consórcio é presidido pelo prefeito Lafayette e é suposto ter contratada para cargo permanente, situação que merece ser apurada, inclusive a regularidade do processo seletivo. No tocante ao consórcio público como órgão da administração pública indireta, o posicionamento de Maria Silas de Pereto, do exposto decorre que o chamado consórcio passa a ser constituir uma nova espécie de entidade da administração direta de todos os entes federados que ele participa, embora no artigo 6 faça essa previsão com relação aos consórcios constituídos como pessoa jurídica de direito público. E é evidente que o mesmo ocorrerá com os que tenham personalidade de direito privado. Não há como uma pessoa jurídica, União, Estado, Distrito Federal e município, instituir uma pessoa administrativa para desempenhar atividades próprias no ente instituidor e deixe de fora do âmbito a atuação do Estado, como se tivesse sido instituída pela iniciativa privada. É de conhecimento público que é vedada a contratação temporária e a atividade a ser realizada constitui serviço ordinário da administração pública, afeta cargo ou emprego público, ou quando a necessidade passa a ser permanente ou habitual, ocasião que a prévia aprovação em concurso público para exercício das funções inerentes ao cargo e absolutamente imprescindíveis. Estranho fato, o consórcio Ecotrans já existe há muitos anos, desde 2005, e até hoje não foi realizado concurso público para cargos de caráter permanente. O princípio da cooperação entre os entes federados e o comando que prevalece nas atividades a serem realizadas em regime de consorciamento. Nesse sentido, fica claro que, apesar do relevante motivo da atuação do CACIP, infelizmente o consórcio oportunizou também nos casos dissimulados, impedindo uma falsa legitimidade e legalidade, como se quer fazer o parecer o presidente do consórcio através da escoras, artigo 2º da Lei 5.020, com a prática de nepotismo, que é o caso de Ivar de Almeida Sequeira Neto e Francineia Neves de Almeida Neto, suposta sobrinha que vem exercendo cargo administrativo de caráter efetivo e permanente, como fosse temporário. Mais rigorosa que a súmula 3 do STF e a Lei Municipal 5.020, 11 de julho de 2008, dispõe que o primeiro artigo fica vedada a nomeação ou designação ou qualquer forma de contratação utilizando-se da prática de nepotismo no âmbito dos órgãos dos poderes públicos, executivos, legislativo de Conselho Lafayette, sendo nulos os atos que configuram. Assim, é necessário que se apure os fatos informando a infração à Lei Municipal 5.020, 11 de julho de 2008, caso confirmados os autos narrados, o requerido que seja tomado providências, medidas necessárias para avaliar a Lei 5.020, sob pena de descumprimento da legislação, de cometimento de impropriedade administrativa. Neste termo, pede pelo deferimento, Conselho Lafayette, Fabiano Luiz Rodrigues Ebral, 1º de julho de 2016. Junto estão aqui os documentos lá da Ecotrans.
Também estou. Nomeia mesmo. Gente, tendo em vista essa denúncia que foi lida agora, Pelo próprio. Por tratar-se de mesma denúncia com relação ao nepotismo, eu estou deixando a mesma comissão que foi constituída, né, do Brasília, para que tome também providência com relação a esse caso, tá ok? Do Ecotrans. Porque os fatos são análogos, né? Ok. Ofício da Secretaria de Saúde informando que foi examinado o e-mail e o relatório anual da gestão 2015. O arquivo enviado já se encontra no e-mail dos senhores, com exceção dos vereadores João Paulo, Benito, Santos e Zé Ricardo, cujos e-mails voltaram. É um ofício do secretário municipal de saúde, Marcos Bernardes Prates. Ofício da Secretaria de Planejamento, resposta à indicação 93 de 2016, do vereador Gildo Dutra. Ofício do Executivo encaminhando as leis números 5789, 5786, 5789, 5785 e 5790. Ofício da Secretaria de Planejamento em resposta à indicação 133 de 2016 ao vereador Pedro Loureiro. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 130 de autorizador do vereador Antônio Severino. Cópia do Executivo Municipal em resposta ao requerimento 89-126 de autoria do vereador Pedro Américo de Almeida. 125 do autor do vereador Sandro José de Souza Santos. Indicação 161. Necessidade urgente de tapar buraco na extensão da rua Alexandre de Queiroz. Apresenta a Vossa Excelência o artigo 191 do presente indicação, encaminhadas a quem direito, se necessidade de acima citado, tendo em vista a necessidade de atendimento à comunidade. 28 de abril, vereador Gildo Dutra. Indicação 16916, necessidade urgente de tapar buraco na rua Francisco Leão, esquina com o Museu Barreto, bairro Sion. O mesmo vem trazendo grandes transtornos. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, em termos do artigo 191 do regimento interno, a presente indicação ser encaminhada a quem de direito, sugerindo a necessidade acima mencionada, tendo em vista tratar de atendimento à comunidade. Sala de sessões, 3 de maio, vereador Gildo Dutra. Requerimento, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador ensinado na reforma regimental, requer que Vossa Excelência realize uma audiência pública com o fim de discutir a prestação de serviços de Correio de Conselheiro Lafayette, 15, sala de sessões, 15 de abril, vereador Gildo Dutra e vereador Washington Fernando Bandeira. Requerimento 143, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, ensinado na forma regimental, Vidacar requer que seja expediente ao Executivo Municipal informações sobre acerca da existência de estudos para alienação de parte do imóvel pertencente ao município na Avenida Monsenhor Moreira, onde está instalado o batalhão da Polícia Militar. Sala de sessões, vereador João Paulo. Moção 026-2016, apresento a Vossa Excelência, nos termos dispostos do artigo 197, essa Casa Legislativa, moção de aplauso à prevenção ao suicídio e valorização da vida. O projeto faz parte do mestrado desenvolvido em Buenos Aires, que valoriza a vida e a prevenção do suicídio, da Universidade de Salamanca. Esta moção seja entregue aos pesquisadores Gilmar Dias Rodrigues e Renata Carlos Pérez Rodrigues, que estiver no curso. Sala das sessões, 1º de junho, vereador Washington Fernando Bandeira. Leitura de parecer. Faltando um título de cidadania meu. Leitura de parecer. Emenda 1 e 2? Parecer das emendas, né? Então é aqui, ó. Vai no Magalinho primeiro. Emenda número 1 ao projeto 036-2006. O artigo 2º, primeiro do projeto
da Lei 036 de 2006 passa a viger a seguinte redação. Artigo 1º. O reajuste do valor do UPV será efetuado em duas parcelas, na forma seguinte. Primeiro, percentual de 4,96 incidente sobre o valor da UPV vigente em 31 de março de 2016, processando com efeitos a partir de 1º de abril de 2016. Segundo, percentual de 4,72 incidente sobre o valor da UPV registrado a 1º de abril de 2016, processando efeito a partir de 1º de setembro de 2016. A emenda número 2 ao projeto de lei 036 de 2016, o artigo 3º da lei 036 de 2006 passa a viger a seguinte redação. Fica mantido o valor de R$ 225 como valor mensal de auxílio alimentação concedido aos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos, comissionados ou decorrente de contrato, conforme exposto na Lei Municipal 5.548, de 23 de outubro de 2013, e alterações posteriores. Emendas 03 ao projeto de lei 036. O artigo 5º do projeto 036 passa a viger a seguinte redação. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos financeiros nos termos dispostos no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 1º da mesma. Sala das comissões, vereador Carlos Magno, vereador João Paulo, vereador José Boaventura. Parecer da Comissão de Economia e Finanças, Tributação, projeto de lei 036. O projeto de lei 036 de 2006, da autoria do Executivo Municipal, o anexo do projeto de lei dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para reajustar o valor da unidade padrão de vencimentos, UPV, e dar outras providências. Essa comissão, para emissão de parecer, com conformidade no artigo 89, no inciso 3º, do Regimento Interno. Fundamentação. Em análise da proposição, a justificativa apresenta o projeto de lei possui como objetivo propor reajuste 9,91, com base na variação do INPC, do IBGE, no período compreendido entre 1º de abril de 2015 a 31 de março de 2016. O valor da UPV, unidade padrão de vencimento dos servidores municipais, efetivos, ativos, inativos e servidores municipais estáveis, na forma do artigo 19 do ACTC, da Comissão Federal do Brasil. Contudo, a proposição está com conformidade como preceptua o artigo 156 da Lei Orgânica do Município do Conselho da Lafaiete, não havendo, do ponto de vista técnico, orçamentário e financeiro, impedimento para aprovação. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita sem que exista recurso disponível, crédito votado pela Câmara, salvo que o ocorrer por conta do crédito extraordinário. Conclusão. Diante do exposto, não havendo, do ponto de vista técnico, orçamentário, impedimento para aprovação do projeto, a lei do apreço, essa comissão é favorável à aprovação. Sala das sessões, vereador 24 de maio, vereador Washington Bandeira, Pedro Américo e Tassiano Delfranco. Parecer da Comissão de Economia e Finanças, Tributação, Orçamento do Projeto de Lei 037 de 2016. O projeto de lei 037 de 2016, que autoriza a mesa diretora, anexo, projeto que ele concede revisão geral anual dos vencimentos de servidores da Câmara Municipal de Conselho da Lafaiete e altera os anexos 3º e 4º da Lei 5.147, 23 de novembro de 2009, vem esta Casa de Comissão para emissão de parecer conformidade com o artigo 39 do inciso 3º do Regimento Interno. Fundamentação. Em análise da proposição, a justificativa apresentada do projeto de lei possui objetivo de assegurar aos servidores públicos a revisão geral de sua remuneração. Contudo, a proposição a essa conformidade com que se preceptua o artigo 156 e 157 da Lei Orgânica do Município de Conselho da Lafaiete, não havendo, do ponto de vista técnico, orçamentário, financeiro, impedimento para a aprovação do projeto de lei e apreço. Artigo 157. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita que existia recurso disponível, crédito votado pela Câmara, salvo o que ocorrer pela conta de crédito extraordinário.
Artigo 157. Nenhuma lei que se cria ou aumente despesa será executada sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente encargo. Diante do exposto, não havendo, no ponto de vista técnico, orçamentário e financeiro, impedimento da aprovação do projeto de lei, a comissão é favorável à aprovação. 24 de maio, vereador Washington Bandeira, Pedro Américo e Tassiano Delfranco. Leitura e parecer. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, a emenda do projeto de lei 04/2016. Projeto de lei 04/2016, que dispõe sobre a vedação de inauguração e entrega de obras incompletas e finalizadas que não conseguem cumprir o seu fim de utilidades sociais no âmbito do município de Conselho Lafayette e da outras providências, de autoria do vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro, vem essa comissão para a emissão de parecer de conformidade ao artigo 89 do inciso 3º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei, conforme justificativa do propositor, visa impedir a inauguração íntegra de obras públicas incompletas ou finalizadas que não cumpram o seu fim e utilidades sociais. Por força do disposto do artigo 89 do inciso 3º da linha A, o projeto veio para essa comissão para emissão de parecer. A proposta garante o respeito ao princípio da moralidade e da impessoalidade, impedindo que seja a população ludibriada. A proposta não provoca nenhum impacto orçamentário, na medida que se cria nem aumenta de despesa ao município, inexistindo, portanto, qualquer óbice de natureza financeira para a tramitação. Diante dos expostos, a Comissão de Economia, Finanças e Tributação e Orçamentos emite parecer com a aprovação do projeto, devendo ser apreciado pelo plenário em casa. Sala de sessões, 20 de maio, Pedro Américo, Tassiano Delfranco, Fernando Bandeira. Parecer da Comissão Especial, Projeto de Decreto Legislativo 016. Projeto de Decreto Legislativo EPIF, de autoria do vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro, que outorga título de honra ao mérito nas áreas sociais e religiosas a vereradíssima irmã Maria da Conceição Marques, vem essa comissão para emissão de parecer conformidade ao artigo 309 do Regimento Interno. Fundamentação. Outorga de tipo de honra ao mérito a esta Casa Legislativa se reveste no mais alto conhecimento aos laboriosos cidadãos que constituem nos diversos campos da atuação para o envolvimento do nosso município. Ao prestar o nome da comunidade da Lafayette, essa comissão, a reverendíssima irmã Maura da Consolação Marques, fica emitido que a sábia percepção da ilustre ao autor do projeto, posto que agraciado é muito colaboradora para o desenvolvimento e o engrandecimento do município. Isso posto, nada justo que a pretensão exagerada nessa proposta de decreto legislativo. Pela essa comissão, parecer o projeto legislativo e teles ser discutido e votado pela Câmara. Sala de sessões, vereador Divino Pereira, vereador Boaventura, vereador Zé Ricardo Cid, vereador Pedro Américo, vereador Tassiano. Parecer da Comissão Especial, Projeto de Decreto Legislativo 019. Projeto de Decreto Legislativo EPIF, da autoria do vereador Santos, José dos Santos, que outorga título de cidadania honorária, Conselho da Fé, José Paulino da Silva, vem a comissão para emissão de parecer da conformidade ao artigo 309 do Regimento Interno. Outorga de título de cidadania honorária, essa casa se reveste do mais alto reconhecimento laborioso do cidadão, que mesmo sendo filhos adotivos de nossa terra, contribui nos diversos campos de atuação para o desenvolvimento do nosso município. Ao prestar, em nome da comunidade afetense, essa homenagem ao senhor José Paulino da Silva, cabe ressaltar essa sábia percepção do ilustre autor do projeto. Posto nada se justa a pretensão exagerada nessa proposta de decreto legislativo.
Essa comissão é de parecer que o projeto legislativo seja discutido e votado pela Câmara em plenário. Salas comissões, vereador Divino, Zé Boaventura, Zé Ricardo Ciro, Pedro Américo e Tassiano. Leitura do parecer. Parecer da Comissão de Serviço Público e Administração Política Urbana e Rural, projeto de lei 026/2016. O projeto 026/2016 altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 5.750, de 30 de julho de 2015, e da outras providências. Autoria do vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. Vem a essa casa para a emissão de parecer de conformidade ao artigo 99 do inciso 2 do Regimento Interno. O projeto de lei visa ampliar o prazo de vigência da Lei Municipal 5750/2015. Por força do disposto no artigo 89 do inciso 2º, a linha G, o projeto veio a essa comissão para emissão de parecer. O projeto duplica o prazo de vigências da Lei 57.750/2015, qual permite a regularização de lotes inferior a 200 metros e as suas respectivas edificações, atendendo, portanto, o interesse público. Diante dos argumentos retos, concluímos que o projeto merece seguir para a votação no plenário. Sala de sessões, 20 de maio de 2016, vereador Pedro Américo, vereador Zé Ricardo, vereador Gildo Dutra. Não precisa preocupar com isso, não. A gente faz essa estratégia melhor. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei 023/2016. O projeto de lei 023/2016 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal, vem essa casa para emissão de parecer sobre a sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade, de conformidade com o artigo 89 do inciso 1º do Regimento da Casa Legislativa. A proposta passou por análise da Procuradoria do Legislativo, as folhas 8/15, que concluiu a legalidade e constitucionalidade. Visa o projeto regulamentar a contratação de servidor por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 9º, do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Prima facie, é preciso anotar que a presente projeto de lei, quanto à sua iniciativa, é de competência privativa do chefe do Executivo Municipal, artigo 60, e no tocante à competência, à proposta em análise, nos afigura revestida da condição de legalidade no teor do artigo 3º do inciso 10º, sendo os dispositivos relacionados pertencentes à Lei Orgânica Municipal. Cumpre registrar que a regra no âmbito administrativo e o ingresso no serviço público a candidatos aprovados em regular concurso público de provas ou provas de títulos, nos termos do artigo 2º, do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, as principais execuções da obrigatoriedade do concurso público encontra-se nos termos do artigo 37, saber cargos comissionados, inciso 5º, e a contratação temporária excepcional, interesse público, inciso 9º, a Constituição Federal ressalva apenas a nomeação para cargo de comissão, artigo 37, inciso 2º, e a contratação, e 5º, e a contratação no tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público. Artigo 37, no inciso 9º, sendo que o presente estudo restringe-se à última hipótese, a admissão de servidores públicos a título precário. As contratações temporárias de serviços públicos só foram autorizadas para atender a necessidade temporária excepcionais de interesse público prevista em lei conforme disciplinado pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 9.
A lei estabelece que os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Desta forma, a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos. 1. Previsão legal das hipóteses de contratação temporária. 2. Realização dos projetos seletivos simplificados. 3. Contratação por tempo determinado. 4. Atender a necessidade temporária. 5. Presença excepcional de interesse público. Assim, por expressa determinação constitucional, o ente político interessado a se valer, o Instituto deve regulamentar, por meio de lei, os casos de contratação temporária pessoal, estabelecendo as hipóteses e situações que poderão justificar a sua realização, observando os requisitos elencados acima e devendo ter como norte os princípios da razoabilidade e da moralidade. Insufismável, porém, que os gestores públicos acabam por admitir servidores temporários sob a alegação de necessidade temporária de excepcional interesse público para as atividades que não atendam os requisitos elencados anteriormente. E, não se bastasse, acaba-se prorrogar esse contrato por vários anos. Em nítida afronta o mandamento constitucional ao concurso público. Ademais, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal tem considerado constitucionais leis que estabelecem hipóteses demasiadamente abrangentes e genéricas, contratação temporária sem especificar qual a real necessidade ou situação de emergência, seria fundamental para dispensar o concurso público e realizar a contratação temporária. Portanto, cada município deve elaborar lei regulamentando a contratação por tempo determinado, contemplando suas necessidades específicas. Da análise do presente projeto de lei, não vislumbramos maiores óbices do seu prosseguimento, posto que o mesmo artigo 2º, apesar de trazer um rol de extenso de hipóteses autorizadas na contratação temporária por excepcional interesse público primeiro, estabelece taxativas as hipóteses em que a mesma se poderá datar. Entretanto, no artigo 2º, no inciso 2º do artigo 3º do projeto de lei, ora em análise, melhor atenderia o postulado da Constituição da eficiência e previsão do caput do artigo 3º da Carta Magna, atributo de gestão técnica, levando o status de vetor constitucional interpretativo com a emenda constitucional 1998, caso estabeleça que a análise curricular somente poderá ser adotada como fórmula executiva de seleção também em situações excepcionais ou nos casos de calamidade pública, surtos endêmicos ou nas hipóteses em que seja flagrante o prejuízo do interesse público, em virtude do lapso temporal, ainda que exíguo do processo seletivo. Ante o exposto, a proposta figura revestida de condições de legalidade e constitucionalidade, com emendas que estamos sugerindo, em especial com supressão do artigo 6º do projeto, por afronta expressa no discurso do inciso 11 do artigo 37 da Constituição da República. Por derradeiro e nos limites do juízo da admissibilidade, em toca a essa Constituição emitir, cumpre mencionar que a proposta em questão não se encontra nos ápices constitucionais e legais, jurídico para sua regular tramitação, sendo conveniente e oportuno. Conclusão. Feitas tais considerações no artigo 117, no inciso 1 da linha A, do regimento interno desta Casa Legislativa, conclui pela inexistência de óbice para a tramitação regimental do referido projeto, devendo o mesmo ser apreciado e discutido pela Câmara no plenário com emendas que ora apresentamos. É o nosso parecer.
Vereador Carlos Magno, vereador João Paulo, vereador Boaventura. Vai ler as emendas? Hã? Vai ler as emendas? Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, redação, projeto de lei 033/2016. O projeto de lei 033/2016 dá a denominação à Rua 12 do bairro Tamareiras de Rua Abelarde Rezende Dutra, de autoria do vereador Santos José dos Santos, vem essa comissão permanente para emissão de parecer sobre a juridicidade, legalidade e constitucionalidade, conforme precipitua o artigo 89 do inciso 1 do regimento interno dessa Casa Legislativa. A propositura passou por análise da Procuradoria, nas folhas 5 e 6, que concluiu pelas condições de legalidade e constitucionalidade. Cumpre mencionar que a proposta em lei em questão não se insere nos casos de iniciativa privada do Poder Executivo, conforme se interfere o inciso 13 do artigo 13º da Lei Orgânica do Município de Conselho Lafayette. Artigo 3º. Compete ao município sinalizar as vias urbanas, estradas municipais, bem como regularizar e fiscalizar a utilização. Quanto à importância da nomenclatura das ruas, praças e demais logradores públicos para a organização urbana dos cidadãos da cidade, relaciona o eminente doutrinador constitucionalista José Afonso da Silva. A nomenclatura de logrador público constitui o elemento de sinalização urbana e tem por finalidade a orientação da população. José Celso Afonso, Direito Urbanístico Brasileiro. No mais, que compete aos municípios, de acordo com o comando constitucional, legislar sobre os assuntos de interesse local e que se depende da análise do artigo 30, inciso 1º da Carta Magna. E diante disso, tem-se a proposição em apreço, não se encontram óbices legais para sua regularização e tramitação. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Feitas as considerações no termo do artigo 117, do inciso 2, do parágrafo 2, inciso 1, alinhado do regimento interno dessa Casa, conclui pela inexistência de óbices para tramitação regimental do referido projeto, devendo o mesmo ser apreciado, discutido e votado pela Câmara em plenário. Sala de sessões, vereador José Boaventura, Carlos Magno e João Paulo. Comunicamos aos senhores membros da Comissão de Serviços Públicos de Administração Urbana Rural, Pedro Américo, Zé Ricardo, Gildo Dutra, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer, com prazo regimental de 15 dias, conforme o artigo 3º do regimento interno. Comunicamos também que os projetos relacionados já foram previamente analisados pela Procuradoria do Município e a Comissão de Legislação e Justiça. São os projetos 023, 2016 e o projeto 036, 2016. Ambos do vereador Santos José. Passaremos a palavra franca. Estão inscritos os segundos vereadores, João Paulo, Zezé do Sarão e Santos José. Com a palavra, vereador João Paulo. Pode ser 6 minutos. O Gil também. Então, 5 minutos, que o Gil também está inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público aqui presente, uma boa noite. Senhor presidente, hoje eu me deparei com uma notícia no jornal Correio de Minas que os funcionários da Aviação Presidente estão em greve. Eu gostaria de saber como que a empresa consegue, porque ela desagrada a população, desagrada o executivo, desagrada os funcionários. Não tem condição, não. Tem que ser muito ruim de serviço para acontecer isso. Eles aumentaram a passagem e os servidores da empresa ficaram sem aumento. Então, eu acho que eles não respeitam a população, não respeitam os funcionários, eles estão igual a Copasa, não respeitam nada.
infelizmente, e nós aqui ficamos de mãos atadas, porque nós não temos poder para... O que a gente pode fazer? É chamar eles aqui na Câmara, para vir aqui, eles dão um monte de justificativa, enrolar a casa, enrolar a população, e o problema continua. E você sabe quem que sai prejudicado nessa história, senhor presidente? É a população, é o pai de família que tem que sair para trabalhar, igual hoje, 30% só da frota rodando, é um total descaso com a população. Essa aviação presidente, ela tem que dar um jeito de melhorar a qualidade do serviço. E quando a gente vai ver, não é só aqui em Lafayette, não. São João del Rei também, é péssima a prestação de serviço deles. Congonhas também, é péssima a prestação de serviço deles. Eu acho que eles têm que tomar uma atitude. Eles só querem ganhar o dinheiro, eles têm que prestar o serviço para ganhar o dinheiro. E o serviço em Lafayette, infelizmente, não está atendendo aos anseios da população. Então, fica aqui o nosso repúdio à aviação presidente, e a gente espera que o senhor juiz que está analisando o nosso pedido, bem embasado, que dê a liminar para que nós voltamos a pagar o valor que a gente pagava na passagem em Conselheiro Lafayette. E aviação presidente, vamos olhar com carinho pela população. Não, e ainda tem mais um, ela desagrada o Ministério Público, que o Ministério Público agora entrou na briga também contra a aviação presidente. Ela não está agradando ninguém, então... Aviação presidente, vamos dar um jeito nessa prestação de serviço, vamos atender com carinho a população de Lafayette, que a população merece. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Zé Ricardo Ciro. 5 minutos. Hoje o tempo é tranquilo. Boa noite a todos e a todas, o público aqui presente. Senhor presidente, a minha vinda na tribuna aqui é só para mim tentar deixar bem claro, eu quero vir fazer esse comentário, porque eu vou soltar um bilhetinho na minha rua lá para ver se eu tiro esse desgaste, que eu já não estou aguentando mais, que o vereador, as pessoas não buscam conhecimento para falar de um vereador, acho que é meio complicado. O vereador é legislador, né, que legisla, fiscaliza e julga o prefeito se for necessário, não é isso? Legislar é os projetos. Tem gente que acha que projeto para asfaltar a rua tem que passar pela Câmara. Para asfaltar uma rua, para calçar uma rua. Vocês têm que fazer um projeto lá para asfaltar a minha rua. Não tem nada disso. Acho que precisar buscar um pouco mais de conhecimento. Agora, pedidos de melhoria, essas coisas, a gente faz para Lafayette inteiro. E por que eu estou comentando isso? Eu moro no bairro Arcádia, já teve várias reuniões no bairro que a associação faz, elas convidam outros vereadores. Eu nunca participei de uma reunião lá. E eu estou falando isso aqui porque eu vou soltar um bilhetinho, espero que eles vão lá e clicam nessa mensagem que a gente está deixando aqui. Aí os próprios moradores costumam fazer também, buscar outros vereadores. Não te chamia, na palavra é você. Indicação, por exemplo, não existe naquela região. Não é só, igual Santa Matilde, Paulo VI, Barreira, Moinhos, eu tenho indicação para tudo quanto é lado disso aí de melhoria, mas para aquela região nossa aqui, do santuário para lá, eu sou capaz de falar com você que não existe uma rua, se você ir aqui no meu gabinete. Eu tenho pedido documento assim, ó, posso estar mostrando para vocês, de pedido desde a época do Zé Milton, né? Que é uma ferramenta que a gente tem de pedido para ver se atende, correto? Só que, por exemplo, uma rua que eu moro, que é no bairro Arcádia, uns 30% dela é de terra. Eu acho que alguns moradores lá devem achar que eu não enxergo, que eu não passo na rua. Deve ser, porque não é possível, né? Eles deveriam de conversar comigo, porque eu já expliquei para quem eu pude, já fiz carta, mandando todas as indicações, foto, né? Aí vai e, às vezes, faz algum pedido a algum vereador, e ainda cita o nome. Que lá nós temos um vereador, né? Tipo assim, não está fazendo nada. Eu acho que aquele que não tem coragem de disputar, quando tem um vereador no bairro dele, ele deveria ter orgulho, se ele não tiver coragem de disputar. Eu, por exemplo, sempre tive orgulho da nossa região, que tinha o Wesley, Luciano e o Divino, de coração, não é porque eu estou aqui hoje, não. Eu tinha, né? Sabendo como que funciona um legislativo, era orgulhoso, né? Hoje nós temos lá Toninho, Carlos Magno, Pedro Loureiro, eu e Divino e Bandeira. Mais orgulho ainda, que está sendo representado aqui. Só que naquele sentido,
que eles têm que entender que nós não executamos obra. É o executivo. Vocês não têm noção que eu já pedi, não só para a região toda, como para a rua que eu moro. A minha filha hoje, a Mirella, que você que está fazendo esse pedido deve conhecer, chegou com os pés, o sapato dela todo lotado de barro, filho. É minha filha. Para ela entrar dentro da minha casa, eu juro, pelo que você quiser, ela teve que tirar o sapato para entrar dentro da minha casa, e eu moro na rua. Agora, se você tem um pouquinho de inteligência, você imagina assim, o pior dos piores vereadores, se fosse ele que executasse obra, ele deixaria essa situação? Claro que não. Isso é muito simples de você deitar na sua cama e pensar isso. Só que, infelizmente, por falta de conhecimento ou de buscar informação, você vai fazendo isso, né? Eu acho que não é por aí. A gente está lutando, sim, para a região toda, para o bairro, iluminação, já cansei de pedir lá. O próprio aqui, o nosso companheiro da CEMIG, já pediu para lá. Se fosse tão simples, que não é ele que tem esse poder, já estaria pronto. Olha lá, ele está lá no meio de onde é que faz a iluminação toda. Mas não é assim que funciona, meu amigo. Então, espero que você converse comigo. Você ou outros mais lá, vamos conversar para mim explicar para você, porque já está ficando chato, né? Eu sou morador da rua e vendo isso acontecer, a gente fica muito aborrecido. E garanto por você o que eu estou te falando. Ou então disputa e faz melhor. Na hora que você chegar aqui, você vai falar, realmente, eu denegri, eu comprei, vai apertar a campainha ali, mas é rapidamente. Esperar ela. Esperar um pouquinho. Mas só para concluir, eu sei que precisava somente desse conhecimento, que se você disputar, que eu acho que deveria disputar, e vir para aqui, aí você vai sentir na pele, que nenhum aqui, nenhum desses, é ruim vereador nesse sentido, que não é obrigação deles. Todos tentam essa melhoria, só que o trâmite não funciona assim, infelizmente. Infelizmente. É um desabafo, senhor presidente, porque eu vou fazer esse bilhetim, vou pedir que ele acesse, que eu não sei quem que é, então vou pedir toda a rua, que acesse no YouTube essa fala e me ouve. Aí estou à disposição de qualquer bairro de Conselheiro Lafayette da minha região, que deveria ter um orgulho e me chamar, pelo menos, para me se defender nas reuniões que não chama. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Sandro José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Eu venho aqui novamente e vou aproveitar o ensejo para falar sobre o que o Zezé acabou de falar, dizer a respeito da iluminação pública. Eu fiz um requerimento, e aí eu vou externar esse requerimento para que as pessoas saibam que a gente não está aqui brincando de fazer política. Eu pedi que fosse me enviado algumas informações sobre a cobrança de iluminação pública e como é que ela estaria sendo aplicada. A gente sabe que não está sendo aplicada até o presente momento. E me entristece muito porque os valores estão sendo depositados em determinada conta do município e já poderia estar um processo de licitação já avançado e talvez já a empresa trabalhando, mas resolveram agora, no final do mês de maio, fazer o edital da contratação da empresa. Parece-me que quem ganhou a licitação foi a empresa JM, que, por coincidência, pura coincidência, também presta serviço para a CEMIG, uma boa empresa. Mas não vem o caso. O que vem ao caso é que, hoje, segundo a informação desse relatório, um requerimento que eu fiz, está aqui, esse calhamaço todo, e que eu estou estudando, tem depositado na conta da Prefeitura Municipal aproximadamente R$2 milhões para ser aplicado em iluminação pública. O que é iluminação pública? Colocação de braço de iluminação, colocação de postes, todo o serviço de manutenção e extensão de iluminação pública. Porque a Constituição diz o seguinte: a contribuição de iluminação pública, ela tem destinação própria. Ela só pode ser usada para pagar o consumo, a expansão e a manutenção. Ou seja, para pagar o CASIP, que é o consórcio que está administrando,
que paga a Quarker, que dá manutenção, e que vai pagar uma outra empresa que vai fazer o serviço de expansão. Nós temos Alexandre Pacheco, né, Zezé? Nós vamos inaugurar lá, nós dois juntos. Eu vou ter o prazer. Nós temos a Vicente de Souza, que tem falta abraço. Nós temos na descida da Hugo Tolomelli, com a Araão Bank, precisa de colocar um braço de iluminação pública, ali tem um bar, e vira e mexe, a senhora é assaltada é perto do Potência. Para a moto, vai lá, tira o troquinho dela e vai embora. E tem esses praticamente 2 milhões de reais. Foi arrecadado, desde quando foi de janeiro de 2015 até agora 2016, 6 milhões de reais de iluminação na conta de energia, da contribuição, que a gente chama de COSIP, contribuição do custeio da iluminação pública. E desse valor está se descontando o que se paga pela CEMIG pelo consumo, o que se paga pela arrecadação que a CEMIG cobra na conta para ser arrecadado, é um valor pequeno, mas cobra, e cobra também a questão do CASIP, que tem que pagar o CASIP para poder ter essa... Né? Então, tem aqui, segundo o relatório, um superávit de aproximadamente 1.700.000. E eu pergunto o seguinte, por que não foi feito um edital de licitação para a contratação dessa empresa antes? E amenizava um pouquinho o sofrimento dessas pessoas lá da rua lá do Arcádio, eu esqueci o nome dela lá, Nivaldo Ribeiro Neves. Tem uma outra também que dá acesso lá ao bairro Morada do Sol, também lá precisam umas 3 ou 4 lâmpadas. Tem a entrada do Gagé, que quando teve aquele incidente das enchentes, eles retiraram os postes que iluminavam a entrada do Gagé ali. E assim vai lá no Chico 70, que precisa de 4 lâmpadas. E eu poderia falar aqui umas 120 ruas ou 30. O senhor João Honório, que é motorista de ônibus aqui em Lafayette, tem 12 anos que ele tem brigado, pai da Cíntia, que trabalha na saúde. Ele já colocou na frente da casa dele, tem 2 lâmpadas lá que iluminam, porque ele trabalha à noite, eu já até comentei isso. O que a gente às vezes fica chateado é porque eles não aceleram o processo para facilitar a vida do cidadão. Então fica aqui o meu repúdio, né, de não ter feito isso antes. Muito obrigado. Viu, Gildo? Aprende aí. Com a palavra, vereador Gildo Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, o nosso muito boa noite, imprensa presente, você que está em casa, o nosso abraço, nossa saudação para você. Alguns assuntos me trazem a essa tribuna, primeiro deles, de uma matéria que deve sair no jornal Correio da Cidade, me parece, com relação à violência e moradores reclamando da rua Antônio Reis. Chegou ao nosso conhecimento no dia de ontem, né, que moradores estão preocupados com o crescimento da violência nessa rua, lá no São João, e nós, como vereador da cidade, mas de uma forma muito especial daquela região, nós estamos preocupados e já tomamos as providências que achamos necessárias. A violência é uma questão de segurança pública, e segurança pública é polícia militar. Polícia Civil, conversei com o nobre presidente dessa casa hoje, né, o doutor Pedro, que é delegado, pedindo ajuda a ele nesse sentido, e se colocou à disposição para nos ajudar. E enviamos aí uma correspondência ao particular amigo, o coronel Sérgio, para que a Polícia Militar faça uma ronda mais extensiva, não só na rua Antônio Reis, mas também nas ruas adjacentes, ou naquela região ali, próxima à rua Antônio Reis. O outro assunto que me traz essa tribuna, com relação à recuperação, à revitalização e as obras que aconteceram na Escola Napoleão Reis, tive a honra de poder estar lá junto com o meu colega vereador Antônio Severino, quando entregou, e eu fiquei maravilhado. Que obra linda! Como o Napoleão Reis ficou bonito. E quem tiver dúvida do que eu estou falando, vai lá. Ficou lindo o Napoleão Reis. O que fizeram lá, fizeram com absoluta inteligência. Dinheiro bem empregado da educação. E o Antônio Severino esteve lá e foi testemunha disso, e nós ficamos encantados, porque ficou bonito mesmo, quadra com as demarcações oficiais, e o que a gente sentiu ao ver
e principalmente a ouvir do corpo docente daquela escola, é exatamente o que nós estamos retratando aqui através da nossa fala, o quanto a obra ficou bonita. Parabéns à Secretaria de Educação e parabéns à Prefeitura Municipal e principalmente à comunidade escolar lá da Escola Napoleão Reis. Quero mandar um abraço muito especial ao pessoal da Politécnica Ramos, que nesse momento está lá com uma exposição dos meninos, vou falar meninos aqui, parece que a gente é velho, né, vereador João Paulo, mas não é não. Os estudantes entusiasmados e criaram ideias para projetos nas empresas, e aí quero chamar a atenção do nosso Guilherme, dá uma passadinha na hora que sair daqui, passa lá, aqui na Politécnica Ramos, espetacular, fui convidado a ser padrinho lá de uma turma, e eu fiquei encantado com a criatividade deles, o que eles estão apresentando para as empresas e solução para o meio ambiente, de alunos de pouca idade, mas com uma capacidade intelectual maravilhosa. Quando os meninos são cobrados, eles são capazes mesmo de nos surpreender. Então, eu quero cumprimentar a direção da escola e, principalmente, aí, né, a turma técnica do trabalho, onde a gente teve o privilégio de ser convidado para ser padrinho e participar com eles das ideias. Muito interessante, muito bacana. E, para a gente encerrar, amanhã nós teremos um feriado municipal, que vai trazer a entronização dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. A gente já acompanha isso desde pequeno, né? Sempre acompanhamos a entronização. Já tivemos o privilégio de, dezenas e dezenas de vezes, de apresentar, né, a entronização dos Sagrados Corações de Jesus através da Rádio Querijosa. Esse ano não será. Quero cumprimentar a Rádio Queluz, que estará, né, levando através das suas ondas a entronização dos Sagrados Corações, cumprimentar toda a comunidade religiosa lá do santuário e todos aqueles que irão participar amanhã desse ato de fé e não de brincadeira, de exagero, de chamar a atenção, como tem, infelizmente, alguns motoqueiros que às vezes não respeitam, né, o sentido que é o dia da entronização. E peço nesse momento, né, que os Sagrados Corações de Jesus e Maria abençoe a essa casa, abençoe a todos e que tenhamos uma entronização com paz, como acontece ao longo desses 50 anos. A todos o nosso abraço e o nosso desejo de muita paz e muita luz. Boa noite. Passaremos à ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem, eu fui citado ali pelo vereador Zé Ricardo. Não, mas a citação, gente, igual foi convidado, tem que ser do assunto pertinente, mas é só para que nós combinamos, né? De acordo com o regimento. Só para esclarecer. Pois não, com a palavra do vereador Antônio Severino. Só para esclarecer e colaborar com o vereador Zezé, que nós todos deveríamos fazer isso, porque o que está transparecendo é que a população ao redor ali está associando a não recuperação da rua do vereador Zezé ao vereador Zezé como se tivesse algum problema com o prefeito. E parece que não é isso. Então, nós temos a obrigação. Aí eu não estou defendendo o prefeito aqui, né? Porque senão vai falar que eu estou defendendo o prefeito, né? E eu mesmo já falei para o vereador Zezé. Então, hoje, lá no Clube Dom Pedro, uma pessoa me pediu para fazer o pedido da rua. Eu falei, que rua? Ele falou, a própria pessoa falou, sua rua de que liga o Arcádia ao Morro da Mina, que é do vereador Zezé, e nós não temos culpa disso. Então, eles estão associando. Mas, na verdade, é isso que não, a gente tem que evitar, entendeu? Então, que a gente faça essa defesa do vereador Zezé, qual é a função do vereador? Isso, por isso que eu quis colaborar, né? Porque hoje o episódio foi comigo, e eu até relatei para ele, né? A gente pede, né? Então, viu, Zezé? Fica aqui registrado o meu apoio, eu acho que todos os vereadores, ao vereador Zezé. Com a palavra, vereador Zé Ricardo Cico. Obrigado, viu, Toninho? A gente vai ter que conversar com essas pessoas, porque fica chato, né? E todos passam por isso, que eu sei muito bem disso. Mas o meu pedido, senhor presidente, só para esclarecer aqui para a população, que a fala do nosso companheiro Sandro, até fiz um comentário com ele para olhar no relatório que mandaram para ele, que eu acredito que não mandou,
que se pague também taxa de iluminação pública no IPTU. Quem tem lote, quando vai pagar, vem lá a taxa de iluminação pública. E quem tem casa que ela não está lançada na prefeitura, que a prefeitura não reconhece só como lote, ele paga por 2 vezes. Ele paga na iluminação que ele tem na sua residência, e quando ele vai pagar o imposto, ele está pagando de lote, no E-Casa, ele paga novamente. Então, dá uma olhada que esse valor, vereador Sandro, pode estar acima. Não, o valor pode estar acima, porque estão pagando IPTU. Né? Na minha opinião, pode ter mais dinheiro ainda. Pode ter mais dinheiro. Então, os moradores do bairro Morada do Sol, Arcádia, Gigante, todas as regiões, essa que você falou lá, que nós dois temos pedido no seu bairro, né? Que antes de você ser vereador, eu já estava pedindo, né? Já poderia ter sido resolvida há muito tempo. Para que você está guardando dinheiro, sendo que é para aplicar com a população? Não é verdade? Então, é só para deixar esclarecido, senhor presidente, que, às vezes, o público de casa não sabe disso. Que no lote, se ele olhar, vem ali a taxa de iluminação pública, quando ele vai pagar IPTU, e se a casa dele não estiver lançada, ele está pagando 2 vezes, na conta de luz e quando ele vai pagar o imposto. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos, então, agora à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que os requerimentos 115, 139 e 140, por serem de autoria do mesmo autor, do nobre vereador João Paulo, fosse lido, discutido e votado em conjunto. Em votação, o pedido verbal do vereador Gildo Dutra. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Gildo Dutra. Requerimento 115/16. O vereador ensinado na forma regimental, ouvido da casa, requer que Vossa Excelência seja encaminhado ao expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja enviado a esta casa o relatório informando sobre quais as despesas com os aluguéis de automóveis e máquinas pelo município nos anos 2013, 14, 15 e 16. Sala de sessões, 3 de maio, vereador João Paulo. Requerimento 139/16. Senhor presidente, o vereador ensinado na forma regimental, ouvido da casa, requer de Vossa Excelência seja convocado a comparecer a essa casa legislativa o servidor Rodrigo Borba Vieira, ocupante do cargo de diretor do Departamento Pedagógico da CEMED, a fim de esclarecer assuntos relacionados com a falta de merenda, com a falta de água, falta de material de limpeza e material de expediente nas escolas municipais. Sala de sessões, 19 de maio, vereador João Paulo. Requerimento 140, senhor presidente, o vereador ensinado na forma regimental, ouvido da casa, requer que Vossa Excelência seja convocado a comparecer a essa casa o secretário municipal da Fazenda, o senhor Jamiro Patrício Rezende, a fim de esclarecer assuntos relacionados ao processo licitatório 030, pregão 024/2016. Sala de sessões, 19 de maio, vereador João Paulo. Em primeira e única discussão e votação, os requerimentos 115/2016, 139/2016 e 140/2016. Em discussão. Eu peço a palavra, senhor Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público aqui presente, uma boa noite. Senhor presidente, requerimento 115, a gente pede a relação do que o município está gastando de aluguel com automóveis e máquinas, tendo em vista a crise que assola todo o país. A gente quer saber o que está sendo gasto com aluguel e o que pode ser cortado. Requerimento 139/2016, que convoca o senhor Rodrigo, a respeito das denúncias que nós fizemos na tribuna, que nós recebemos, que o vereador Antônio Severino também fez, que faltava merenda em algumas escolas. O vereador Pedro Loureiro também denunciou, e a gente também, que faltava livros em algumas escolas. Então, e material de limpeza também, a gente recebeu a denúncia que estava faltando em algumas escolas. Então, a gente queria trazer o Rodrigo para cá para explicar para a gente o porquê dessa falta de material. E o requerimento 140/2016, a gente acompanhou no site da Prefeitura esse processo licitatório, que a Prefeitura pretende contratar, seria um contador, vamos dizer assim, para alimentar, no nosso entendimento, vai contratar uma pessoa pagando 8 mil reais, uma pessoa não, uma empresa, né, que a Prefeitura contrata uma empresa, pagando um valor de 8 mil reais mensal,
para essa pessoa alimentar o sistema do Tribunal de Contas. Nós estamos numa crise que assola o país, a Prefeitura tem diversos contratados e efetivos, na contabilidade existem funcionários. Então, eu acho que explicar para a gente o porquê dessa contratação, se a equipe não está dando conta do serviço, qual o motivo, porque numa crise dessa, você gastar R$ 8.000 para uma pessoa alimentar apenas o site do Tribunal de Contas, eu acho que é muito dinheiro para pouco serviço. Eu falo pela Câmara aqui, que a gente acompanha, e no ano passado, enquanto presidente, acompanhamos bem mais de perto, que nós temos nossos funcionários que fazem um belíssimo trabalho e dão conta tranquilamente. Então, é claro que a Prefeitura é muito maior, mas a Prefeitura tem muito mais funcionários. Então, a gente queria que eles justificassem para a gente o porquê dessa contratação. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Antônio Severino. Senhor presidente, vereador João Paulo, em relação à questão do senhor Rodrigo Borba, teve uma reunião da comissão do Conselho Municipal de Educação, que fez uma sabatina ao secretário de Educação e ao senhor Rodrigo Borba. E eu não pude, eu tinha outro compromisso aqui, eu cheguei lá um pouco atrasado, mas depois eu tive acesso a uma parte do depoimento do senhor Rodrigo, e exatamente em cima da falta de feijão, da falta de alguns itens básicos, jogando toda a responsabilidade da questão da licitação. Eu acho que é válido ele vir aqui explicar, porque se você vai ter um ano letivo, você tem que fazer um planejamento no ano anterior. Você tem que começar bem antes. E o que aconteceu lá foi que algumas empresas queriam, eu não sei como é que é o termo, já tinham prescrito o valor, né? Eles queriam um adicional. E acabou acarretando a falta de merenda. Então, eu acho que é bom que ele venha aqui para explicar isso. Mas, em termos práticos, né, que eu acho que o que a gente vai estar fazendo é cobrar para que não ocorra no futuro. Né? Por exemplo, o segundo semestre. Já começar agora. Né? Não só a questão da merenda, tem outros itens, né? Material esportivo, né? Coisas dessa natureza. Então, eu acho válido. Eu acho válido no sentido de que a Secretaria de Educação, através do departamento lá de compras, tenha um controle do estoque. Né? Tem um controle do estoque. E quanto à questão da licitação, ter mais agilidade. Então, eu acho válido que o senhor Rodrigo venha aqui para explicar isso, porque ontem, lá na solenidade do Napoleão Reis, foi falado que não está faltando merenda. Mas a gente ouve dizer que, em alguns lugares, que falta. Né? A quantidade não é suficiente. A qualidade não é a mesma. Né? Então, essa questão ela tem que ser uma pessoa que tem que fazer uma previsão. Então, eu acho que, nesse sentido, é válido a vinda do senhor Rodrigo aqui, para que ele possa colocar aqui para os vereadores o que ele colocou lá na reunião do Conselho. Porque, para mim, não justifica. Eu acho que a pessoa tem que planejar. Agora, se houve um imprevisto, ele vai ter que justificar para a gente aqui, para a gente saber exatamente o que está ocorrendo. Então, eu acho válido a vinda do rapaz aqui. Só isso. Continue a discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com os requerimentos 115, 139 e 140 permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos citados, seguem para as providências cabíveis. Requerimento 141/16. Certíssimo senhor presidente da Câmara. O vereador vacinado na forma regimental, ouvido da Casa, requer que Vossa Excelência seja encaminhada por expediente ao Executivo Municipal, solicitando que seja enviada a esta Casa a relação dos servidores efetivos, comissionados e contratados da Secretaria Municipal de Saúde. Sala de sessões, 31 de maio. Vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro.
Em discussão, requerimento de número 141/2016. Em discussão. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 141/2016. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não? Eu gostaria de pedir que os projetos de lei 36/2016, 37/2016, fossem discutidos e votados em bloco, tendo em vista se tratar de assuntos semelhantes. E ainda gostaria de pedir a dispensa da leitura dos mesmos. Correto. Em votação, pedido verbal do vereador João Paulo. Os vereadores que concordam com o pedido permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador João Paulo. Em primeira discussão e votação, o projeto 036/2016, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para registrar o valor da unidade padrão de vencimentos, o PV, e dar outras providências. Em primeira discussão e votação, os projetos de lei 036/2016 e projeto de lei 037/2016, salvo as emendas do projeto 36/2016, emendas 1, 1º, 2º e 3º. O projeto 37 concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Conselho Lafayette e altera os anexos 3º, 4º da Lei 5.147, 23 de novembro de 2009. Em discussão. Os vereadores concordam com os projetos. Permaneçam como estão. Aprovados os projetos. Projeto 36/2016, salvo as emendas, e o projeto de lei 037/2016. Agora vão ser lidas as emendas 1, 2 e 3. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Como já é de conhecimento de todos, já foi distribuído para todos os vereadores, que não fizesse a leitura, dispensa de leitura e passemos direto para a discussão e votação das emendas. Em votação, pedido verbal do vereador Santo José. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Santo José. Então, a emenda número 1, número 2 e número 3. Em discussão e votação, as emendas 1, 2 e 3 do projeto de lei 036/2016. Os vereadores que em discussão. Os vereadores, então, agora eu passaria para a votação. Os vereadores concordam com o projeto, com as emendas 1, 2 e 3, permanecem como estão. Aprovadas as emendas 1, 2 e 3, seguem juntamente com o projeto para a segunda discussão e votação. Segunda discussão e votação do projeto 098/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 098/2015. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 98/2015 permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 098/2015, segue para a comissão de redação. Segunda discussão e votação do projeto 08/2016. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 08/2016. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 08/2016 permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 08/2016, segue para a sanção. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da próxima sessão e, posteriormente, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia da sessão de terça-feira, dia 7 de junho. Moção 026/2016, de autoria do vereador Fernando Bandeira. Requerimento 101/2016, vereador Gildo Dutra e Fernando Bandeira. Requerimento 116/2016, vereador João Paulo. Requerimento 117/2016, vereador João Paulo. Requerimento 118, vereador João Paulo. Projeto de lei 010, vereador João Paulo. Projeto de lei 036/2003, Executivo Municipal, segunda discussão. Projeto de lei 037, mesa diretora, segunda discussão e votação. Projeto 098/2015, parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei 08, vereador Pedro Américo, parecer da Comissão de Redação.
Projeto de 036/2016, parecer da Comissão de Legislação. Projeto 012, parecer da Comissão de Legislação. Vereador Antônio Severino. Benito Laporte. Presente. Carlos Magno. Presente. Divino Pereira. Gildo Dutra. João Paulo. José Boaventura. Presente. Zé Ricardo Círio. Presente. Pedro Américo. Pedro Loredo. Presente. Santos José. Presente. Tassiano Delfrão. Presente. Washington Fernando Bandeira. Presente. Encerrada a sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 7 de junho, às 19h30. Boa noite.